Fala, João! Falo sim! Com o maior prazer com você que está me prestigiando aqui no canal Fala João Guilherme. Muito obrigado pela moral. Já passamos de 295 mil inscritos, 300 mil chegando ali. Muito obrigado pela força. Você que está aqui, dando aquele like, comentando, compartilhando, dando crédito e ativando o sininho da notificação. Pessoal, a expectativa é grande pela estreia de Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira, hein? Há algum tempo, eu confesso que não sentia uma mobilização tão grande em torno da seleção, e isso só comprova aquela tese que o torcedor brasileiro diz que não está nem aí para a seleção brasileira, mas no fundo ele ama, ele tem orgulho da sua seleção. Acontece que nos últimos anos muitas coisas aconteceram, teve 7-1, teve uma distância muito grande da seleção, com jogos amistosos em outros lugares, do outro lado do planeta, resultados que não ajudaram, né? Então houve um distanciamento, uma decepção. As duas últimas Copas, o Brasil saiu para a Bélgica, saiu para a Croácia, isso deixou o torcedor brasileiro muito decepcionado, mas lá no fundo, ele está sempre atento à seleção brasileira. As audiências mostram isso, são muito boas. E com a chegada de um dos maiores treinadores da história do futebol, você ter a chance de um Carlo Ancelotti dirigir a seleção brasileira, obviamente que isso despertou uma grande curiosidade. E a estreia dele será nesta quinta-feira, eliminatórias para a Copa do Mundo, contra o Equador, que faz uma grande campanha. O Equador está à frente do Brasil nas eliminatórias, mas a Federação Equatoriana deu uma força para o Brasil. Confesso que não sei por quê. Marcaram o jogo para Guayaquil, ao nível do mar. Ou seja, não vai ter aquele problema de altitude, porque eles normalmente jogam em Quito, lá no alto, 2.850 metros acima do nível do mar. Faz diferença, gente. Não é fácil jogar lá. Não tem oxigênio. Isso interfere e muda a partida. Então, o Brasil não vai ter esse problema, vai encarar a seleção do Equador. Uma curiosidade, eu me lembro que o Tite estreou na seleção brasileira em 2016, vencendo o Equador em Quito, com uma grande atuação na oportunidade do Gabriel Jesus, né? Muitos anos passaram, né? E agora é uma nova etapa que começa na seleção brasileira. E a curiosidade é a seguinte: a seleção treinou no CT do Corinthians, que é a sua base, e o Carlo Ancelotti, nos primeiros treinamentos, deu uma pista da primeira escalação da seleção brasileira. O que será que ele vai fazer? Vale destacar o estilo do Ancelotti. Ele é um treinador versátil taticamente. Ele muitas vezes monta suas equipes para o ataque de forma ofensiva, mas também ele é um treinador, até pela sua origem, pela sua escola italiana, que preza muito pelo sistema defensivo. Os times do Ancelotti marcam forte, têm defesas sólidas e fazem uma transição rápida para o contra-ataque. É por isso que o Vinícius Júnior se consagrou com ele e tem tudo para arrebentar também na seleção brasileira com o comando do Carlinhos, como está sendo chamado carinhosamente pelos brasileiros. Então eu vou compartilhar aqui uma publicação que mostra uma pista, uma primeira escalação do Ancelotti. Peguei aqui o site Tudo é P, que mostra uma seleção brasileira sem Rafinha. Aí você vai falar, pô, o Ancelotti tá maluco, pô, ele não vai botar o Rafinha? O Rafinha está suspenso, gente. Por isso que ele não está nessa escalação. O Rafinha, com a bola que ele está jogando, não tem como. Ele é titular da seleção brasileira. Mas a primeira formação no ensaio indicou isso aqui, ó. Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alexandro, que está sendo pedido para ser chamado de... Está pedindo, né, para chamar de Alex, zagueiro do Lille, e Alexandro. É realmente Alexandre, né? Casemiro, que está de volta à seleção brasileira e que com certeza será um grande líder desse time. Bruno Guimarães e Gerson. Olha aí, ele coloca o meio de campo.
O Gerson e o Bruno Guimarães saem mais, porém são jogadores que atuam também como volantes, né? Não tem aí um meia, podemos dizer assim. E no ataque, Estevão. Que bacana, hein? Nunca foi titular da seleção brasileira, pode ser titular agora com o Carlo Ancelotti. Richarlison, que volta já como titular, é um jogador que o Ancelotti confia muito. E Vini Júnior, que é a referência dessa seleção brasileira, é o grande jogador dessa geração e que com o Carlo Ancelotti ele se transformou em um ponto realmente muito importante do futebol mundial e um pilar. Curtiu a escalação? Olha, primeiro lugar, ele convocou jogadores que ele conhece, que ele confia, jogadores que ele acompanha de perto na Europa. Me passa a seguinte impressão: ele dá um primeiro passo com muita segurança. Ele vai, né, naquela escolha segura para não ter erro. Então ele coloca Vini Júnior, ele coloca Casemiro, ele coloca o Marquinhos, ele admira muito o Alexandro, lateral esquerdo do Flamengo, já trabalhou com ele conhece o Wanderson lá do futebol da Europa, do Mônaco, que está jogando muito bem. O Bruno Guimarães é um jogador que ele acompanha de perto. O Gerson é um cara que mostra que já tem prestígio com ele logo de início, o mesmo do Estevão, porque são dois jogadores que atuam aqui no futebol brasileiro, mas que começam essa nova fase provavelmente como titulares. Então isso daí é muito interessante. Acho que é uma seleção forte, consistente, que tem a cara do Ancelotti e que pode ser muito competitiva. Obviamente que essa escalação ainda será confirmada momentos antes do jogo contra o Equador, mas a linha de trabalho do Ancelotti é essa, e essa é a tendência. O Brasil ter uma seleção competitiva, que dá para encarar as principais seleções do mundo. É a melhor seleção do mundo? Não. Mas é uma seleção que tem nomes importantes. Você não pode destacar, você não pode descartar Vinícius Júnior, Casemiro, Bruno Guimarães, Alexandro, Marquinhos, Alisson. São jogadores top no futebol da Europa e com o talento daqueles que atuam aqui no futebol brasileiro, como o lateral esquerdo, o Alexandro, como o Estevão, como o Gerson. Muito interessante. Estou na torcida para que tudo dê certo e digo o seguinte: acho que com o Ancelotti as nossas possibilidades aumentaram muito para a Copa do Mundo de 2026. Concorda comigo? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Obrigado por participar aqui deste vídeo no canal Fala João Guilherme. Beleza, pessoal? Então é isso. Valeu por tudo e vai, Brasil! Boa sorte, Carlinhos!